Uma boa tarde a todos. Hoje, dia 15 de abril, sábado à tarde, nós estamos dando continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina desse trimestre, que tem como título As Três Mensagens do Apocalipse. O tema da nossa reflexão de hoje, o título Temam a Deus e deem glória a Ele. O texto bíblico de base para a nossa reflexão, Apocalipse capítulo 14, verso 12, um texto por demais conhecido. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A nossa lição começa com uma parábola proposta por um autor dinamarquês, Søren Kierkegaard, uma parábola sobre o tempo. E ela conta uma história mais ou menos assim. Fala de um incêndio que começou nos bastidores de um grande teatro. E um palhaço, que tinha feito parte da performance, da peça, foi avisar ao público: saiam, o lugar está pegando fogo. Só que ao entrar no palco para dar o aviso, o público pensou que aquilo não passava de uma grande piada, uma parte do show, uma dramatização, e não fez nada além de aplaudir. E quanto mais ele avisava, quanto mais ele se exasperava avisando para as pessoas saírem, quanto mais enfaticamente ele falava do perigo, o público pensava que era uma piada e o aplaudia cada vez mais. Para esse autor dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele diz que vai acontecer exatamente assim quando o mundo estiver prestes a chegar ao seu fim. As pessoas vão receber a mensagem com aplausos gerais, de pessoas que acreditam que a volta de Jesus, o fim do mundo, não deixa de ser uma grande piada. Na Bíblia, nós encontramos um exemplo curioso, quando Deus notificou a Ló da sua intenção de destruir Sodoma, falou para que ele corresse logo e avisasse aos seus genros. E nós encontramos registrado aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 19, no verso 14, a reação deles. Diz assim: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Qual foi a reação deles? Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Não levaram a sério, pensaram que era uma brincadeira. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3, nos versos 3 e 4, ele diz: dos últimos dias, qual seria a reação das pessoas ao ouvirem a advertência da segunda vinda de Jesus? E está registrado assim, 2 Pedro 3, versos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O fim do mundo e os eventos que levam a isso não são, como sabemos, uma piada. O mundo, na verdade, enfrenta a crise mais grave de sua história desde a época do dilúvio. E o próprio Jesus advertiu que nos dias anteriores à sua vinda seria assim como foi nos dias de Noé. Mateus 24, 37 e 39 está registrado: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Uma triste realidade sabermos que um mundo que está prestes a perecer, na sua grande maioria, não irá dar crédito à advertência que poderia salvá-los da destruição final. Nós, uma vez que somos sabedores dessa verdade, uma vez que fomos avisados pelo nosso mestre, devemos estar preparados e preparando outros, e vivermos de tal forma essa verdade que recebemos, que o nosso estilo de vida, o nosso testemunho possa incentivar, possa motivar outras pessoas a crerem na mensagem, a darem atenção à advertência, semelhante ao que aconteceu, e é o nosso último texto dessa nossa reflexão de hoje, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 39,
quando nós encontramos uma mulher samaritana com uma vida questionável, sobretudo porque já havia na sua vida tido 5 relacionamentos, 5 maridos. O que vivia com ela naquela ocasião não era marido dela. Jesus revelou isso para ela e revelou-se para ela como o Messias, aquele a quem aguardavam. E tamanha foi a convicção que ela teve nesse encontro, tamanha foi a certeza que ela nutriu no coração de que havia encontrado o Salvador, que ela foi para a cidade com toda a sua má reputação. Ela não era aceita na sociedade, buscava água ao meio-dia sozinha para evitar mais críticas, e as mulheres de sua época também a evitavam, mas ela entrou na cidade com tanta convicção, e nós lemos assim de qual foi o resultado da sua advertência. Capítulo 4 do Evangelho de João, no verso 39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Que seja uma realidade em nossas vidas a promessa da volta de Jesus e que possamos motivar outros a se prepararem também para esse encontro. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz.